Bom, eu quero agradecer a todos e todas que estão presentes, né, desde algum lugar. Essa é a primeira oficina, é o primeiro seminário que nós vamos fazer, e desde o RETS, do Grupo de Estudos e Relações de Trabalho e Sociedade. Nós agradecemos a presença ilustre do professor Sérgio Lessa, que é para mim também uma referência desde a graduação. O professor Sérgio Lessa, ele é doutor Puxa em vida. Ciências Sociais pela Unicamp, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, e é um dos maiores especialistas na obra do Lukács, né? Um autor que até hoje é uma referência incontornável para se pensar a emancipação humana. Eu fiz aqui um preâmbulo para a gente iniciar esse debate, falando sobre a pandemia e as relações de trabalho, o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, sabendo que assim existe aquilo que o próprio professor Sérgio Lessa chama do falso socialmente necessário, uma limitação de análise, de pensar a crise atual como uma crise somente do coronavírus, ou relacionada, né, à questão biológica, ou relacionada somente à natureza. E aí eu coloquei isso como falso socialmente necessário, e a gente sabe que é uma crise estrutural, que nunca houve, né, nenhum limite moral, ético ou humanista para o capital, né, que a sociedade capitalista ela vai marchando sempre para a acumulação. Então, eu coloco essa reflexão inicial assim, pensando como que o Lukács e o professor Sérgio Lessa nos ajuda a entender a crise, e que crise é essa que a gente está vivendo, né? Se é uma crise estrutural, se é uma crise revolucionária. E passo para você, agradecendo mais uma vez a todos e todas, e principalmente a você. Eu que quero agradecer o convite. Veja, eu estou convencido também que o Lukács é um autor central para a gente entender o mundo que a gente vive, principalmente o último Lukács, né? O Lukács da estética, da ontologia. Eu estou convencido também que é um autor extremamente importante, embora, como um autor da década, né, enfim, foi do final do século XIX até a década de 1970, há problemas também, tá certo? A vinculação dele à União Soviética, a visão que ele tinha do que seria o socialismo, etc., tem problemas, né? Eu acho que o Istvan Messáros, que foi aluno do Lukács até a década de 50, talvez tenha a avaliação mais profunda desse problema que tem o Lukács. Mas o Lukács tem uma contribuição fundamental, a meu ver, tá certo? Ele é o autor contemporâneo que mais intensamente e mais detalhadamente, tá certo? Com mais detalhes, com mais profundidade, com mais articulação, demonstrou a tese marxiana de como o trabalho é fundante do ser social. E o trabalho num sentido muito preciso, não é o trabalho assalariado, é o trabalho que transforma a natureza em meios de produção e de subsistência. E é aquele trabalho que, né, o Marx, no famoso capítulo 5º do livro 1º do Capital, vai dizer que a condição eterna, inevitável da vida humana, etc., etc., qualquer que seja a organização social. Então, o Lukács ele vai escrever uma ontologia. Ele já tinha feito a estética, tá certo? Mas ele vai escrever uma ontologia também para demonstrar que por que o trabalho funda o ser social e que o trabalho é uma atividade essencialmente humana, por causa disso, tá certo? A história humana é inteiramente construída pelos homens. E, portanto, independente do que aconteça com a história, os únicos responsáveis pelo nosso destino, presente, passado e futuro, somos nós, os seres humanos. Não tem nenhuma força fazendo a história, além das forças humanas. E isto significa, né, que não há também nenhum outro obstáculo para a gente superar a ordem do capital que não sejam os obstáculos humanos, que não sejam os nossos próprios. E que, portanto, a história está nas nossas mãos. Independente de como a gente faça essa história, de uma forma mais alienada, menos alienada, mais humana, menos desumana, né, quem faz a história somos nós. E isso é, a meu ver, a grande contribuição que o Lukács tem. Né? E ele vai demonstrar isso, a ontologia, ele vai demonstrar isso em detalhe, tá certo? Como é que do trabalho vão sair todas as relações sociais, como é que vão sair os principais complexos sociais, como é que saem os modos de produção. Nesse sentido, a obra é absolutamente fascinante, é uma coisa incrível, né? Veja, essa exploração que o Lukács faz, essa demonstração que o Lukács faz do acerto da tese marxiana, entre o Engels aí também, tá certo? Mas da tese marxiana, de que o trabalho é a categoria fundante, tem um rebatimento para o debate contemporâneo, que é o seguinte: qual é o fundamento último da crise contemporânea?
Por que que nós entramos nesse buraco que nós entramos, né? Por que que a humanidade hoje, pela primeira vez, de uma forma, eu diria, de uma forma muito explícita, né, contempla transformar o planeta em algo tão inóspito à existência humana, que pode significar o desaparecimento do ser humano como, né, desse planeta, ou, pelo menos, desaparecer essa forma de existência, a gente entrar num processo de regressão civilizatória, de regressão das forças produtivas. Isso está na esquina, tá certo? Não é uma coisa que a gente está falando, né, como uma hipótese futura, como Marx falava em 1844, quando estava escrevendo os manuscritos, dizendo, né, a destruição da natureza é a destruição do humano, etc. Né? Isso que o Marx levantava, né, como que ele já identificava naquele momento, mas como uma tendência futura, né? Agora continua sendo uma tendência futura, mas um futuro muito mais próximo. Né? Como é que pode ser? Qual é a causa fundamental disso? O que está acontecendo? Tá certo? Se o Lukács estiver certo e se o Messaro estiver certo, tá certo? Então, o que eu estou falando para vocês tem esses dois Cs que não são Cs pequenos, tá certo? E se o Lukács estiver certo, se o Messaro estiver certo, o que a gente está vivendo é uma crise que tem como fundante, que tem como a sua causa última o trabalho proletário. O que é o trabalho proletário? O trabalho proletário é o trabalho que foi sendo desenvolvido, é a forma de trabalho, é a forma de intercâmbio do ser humano com a natureza, que foi de metabolismo, sendo mais preciso, de metabolismo do ser humano com a natureza, que foi se desenvolvendo com o capital e que, pós-revolução industrial, adquire a sua forma madura, a sua forma mais acabada. Este trabalho proletário, ele tem duas características absolutamente essenciais. Primeiro, a única coisa que ele produz é mercadoria. Claro que ele tem que produzir vários tipos de mercadoria, mas a única coisa que ele produz é mercadoria. E segunda característica importante, por ele só produzir mercadoria, ele próprio é uma mercadoria. Então, você tem um trabalho que ele, né, você tem uma forma de trabalho, né, que é essa forma mercadoria, e a única coisa que ele consegue produzir é mercadoria. A única coisa que essa forma de trabalho pode produzir é mercadoria. Se vocês pegarem, né, as duas ou três primeiras linhas, dependendo da edição que vocês tiverem em mão, vocês pegarem as duas ou três primeiras linhas do segundo parágrafo do capítulo 14, do livro primeiro do Capital, eu estou citando a quarta edição alemã, tá certo? A primeira edição francesa tem uma certa diferença, mas a quarta edição alemã, se vocês pegarem as três primeiras frases do segundo parágrafo do capítulo 14, do livro primeiro, ele vai dizer, veja, que quando a gente chega nessa forma de trabalho, essa forma de trabalho proletário, né, o trabalho produtivo, ao mesmo tempo, se amplia e se estreita. Né? O trabalho produtivo se amplia porque vai entrar o trabalhador coletivo. Deixa isso de lado, que não interessa para a gente agora. Mas se estreita porque a única coisa que o trabalho produtivo, sob essa forma proletária, vai produzir é mais-valia. Né? E isso significa vai produzir mercadoria, vai produzir mais-valia. Não produz outra coisa, tá certo? Veja, a gente produz remédio, produz roupa, produz, não é para atender as necessidades humanas. A gente produz isto, tá certo? Para produzir mais-valia. A gente utiliza as necessidades humanas como uma mediação para acumular mais-valia, para acumular capital, tá certo? Para produzir mais-valia. Então, veja, a gente vive, né, um modo de produção cuja a única coisa que ele pode produzir é mercadoria, mais-valia. E isto significa, veja, que nesta forma de produção já está determinado como é que vai ser feita a distribuição desta riqueza. Porque, ao você produzir mercadoria, a mercadoria só pode servir à acumulação do capital se ela for vendida. E quando a mercadoria é vendida, já está determinada como é que vai ser dividida a riqueza. O trabalhador, o proletário, vai ficar com salário, e a burguesia vai ficar com tudo para pagar os custos, etc., mais a mais-valia. Então, isso significa que você tem um processo no qual quem produz a riqueza vai ficando sempre com salário que termina sempre ao final do mês, na melhor das hipóteses. Algumas vezes, com muita frequência, termina antes do final do mês. Né? Mas o capitalista, a cada mês, ele vai acumulando. Então, você tem uma sociedade que tem como principal característica, você só produz mercadoria, portanto, você só produz mais-valia, e a segunda característica importante, que não consegue distribuir essa riqueza. Essa riqueza vai se concentrar cada vez mais, porque a forma de produção, que é a forma do trabalho proletário, que só pode produzir mais-valia, só pode produzir mercadoria, só pode produzir mais-valia, significa que já está determinado como é que vai ser distribuída essa riqueza. O capital acumula e o trabalho, tá certo? O trabalhador vai ficar só com salário.
Isso significa, veja, que você passa a ter um metabolismo com a natureza, você passa a ter um intercâmbio com a natureza, que tem duas características fundamentais. Primeiro, a natureza deixa de ser a base biológica, natural, indispensável para a existência humana, deixa de ser ruim. A natureza entra neste processo de produção não como a base insuperável da existência humana, mas entra como fonte de lucro. Se vocês pegarem no capítulo 5º, não me lembro o parágrafo, mas deve ser o 3º ou 4º parágrafo do capítulo 5º, estou sempre citando da 4ª edição alemã, tá certo? Se vocês pegarem lá, o Marx vai dizer, olha, a terra é a principal, é a primeira fonte de toda a riqueza, né? Veja, a riqueza, né? Os meios de produção e os meios de subsistência que a natureza oferece pronto ou quase pronto para a gente, tá certo? Que a gente vai transformar no modo de produção capitalista em mais-valia, desculpe, em matéria-prima. Veja, isto significa que neste modo de produção capitalista, a natureza entra nesta relação como fonte de valor, como mediação de acumulação, e não como a base indispensável da existência humana. Portanto, a terceira característica importante do modo de produção capitalista é que, ao transformar a natureza em mediação para a acumulação do capital, ponto final, isto significa que ele vai transformar cada vez mais a natureza do ponto de vista da lucratividade do capital. E se isto significa destruir a natureza, destrói-se a natureza. Né? A destruição da natureza pro capital não é problema para o ser humano, para o capital não é problema. Então, veja, a gente entra num modo de produção que necessariamente vai concentrar riqueza e, em segundo lugar, necessariamente vai destruir a natureza. Destruir a natureza no sentido que nós, cotidianamente, empregamos esse termo. Destruir a natureza no sentido de transformar o planeta em um ambiente inóspito à sobrevivência do ser humano. Veja, isso em primeiro lugar, tá certo? Segundo lugar, veja, quando a gente passa pela Revolução Industrial, a gente tem uma transformação profunda, né? Se for falar lucachianamente, a gente tem um salto ontológico, tá certo? A gente passa para um novo patamar histórico. Se a gente pegar toda a história da humanidade, desde as sociedades primitivas até a Revolução Industrial, veja, Revolução Industrial é entre 1776 e 1830, ali, na esquina da gente, tá certo? Veja, se a gente pegar toda a história humana, desde o início até a Revolução Industrial, a gente tem uma característica fundamental, que é a gente não consegue produzir o suficiente para atender a todas as necessidades de todas as pessoas. Então, desde o início da história da humanidade até a Revolução Industrial, a gente tem uma situação em que predomina a carência, em que a miséria é inevitável, tá certo? Se você distribuísse igualmente tudo que se produz, você distribuiria igualmente a miséria. A miséria é uma condição humana inevitável. Se vocês lembrarem de Thomas More, tá certo? A utopia, tá certo? Vocês vão ver, quer dizer, olha, a utopia é uma sociedade em que você não tem mais miséria. Mas como é que você não vai ter mais miséria? Tá certo? Você só tem um jeito, você tem que controlar, né, o crescimento populacional, etc. Porque é impossível, né, até a gente chegar à Revolução Industrial, que o ser humano tenha a capacidade de produzir tudo que é necessário para atender a todas as necessidades de todos os seres humanos. Veja, quando a gente passa pela Revolução Industrial, pela primeira vez isso se altera. A gente entra num período histórico em que, pela primeira vez, a gente tem uma capacidade produtiva que é maior do que todas as necessidades de todos os indivíduos. Se vocês se lembrarem do comecinho do livro primeiro do Capital, de todas as necessidades do estômago e da fantasia. Lembra aquela expressão do Marx? Veja, isso acontece porque, quando a gente passa pela Revolução Industrial, você tem a superação de um limite que a natureza impôs à produção humana, que é um limite biológico, que é o fato de que a gente tem este corpo biológico, portanto, que a gente tem esta capacidade média de produzir energia por dia, de produzir por dia. Tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Isso significa que tem um limite de produção. Quando você entra com a máquina, né, como força produtiva, quando você entra com a máquina para produzir, com energia para produzir, isso significa, veja, que esse limite do corpo humano é superado. Veja, se vocês pegarem um artesão medieval, sabe lá, eu que faço a espada, né? Ele, para fazer a espada, tem que pegar um martelo, pegar um pedaço de ferro, esquentar o ferro no carvão, ficar batendo, tá certo? Mas imagine se tivesse um martelo de 10 toneladas. Aquilo seria uma maravilha.
O problema é que não tem força para ter um martelo, para mover um martelo de 10 toneladas. Bom, com a Revolução Industrial tem, tá certo? E o resultado disso é que aumenta a produtividade uma barbaridade. O trabalho passa a produzir muito, porque você supera esse limite do corpo humano. E pela primeira vez a humanidade tem uma capacidade para produzir mais do que todas as necessidades e possibilidades humanas. Veja, a gente chega nos dias de hoje e a gente produz 3 vezes mais comida do que a gente precisa para todo mundo viver muito bem na Terra, 2 vezes mais energia, não sei quantas vezes mais roupa, mais casa, tá certo? É uma loucura. Para vocês terem uma ideia, o que eu estou dizendo para vocês, não é brincadeira, é verdade. Eu tenho esses dados de 2010 em São Paulo, que é uma cidade enorme, tá certo? A Grande São Paulo são 23 milhões de habitantes hoje. Veja, em 2010, a gente tinha 80 mil domicílios na Grande São Paulo, que não se conseguia vender nem alugar, porque não tinha quem comprar ou quem alugar, e a gente tinha 47 mil famílias morando na rua. O problema da moradia em São Paulo está resolvido. O problema da moradia em São Paulo é que falta gente, tem mais moradia do que gente. Percebe? A gente vive numa sociedade de abundância. Esta abundância chegou na história com a Revolução Industrial. Olha que legal. Qual é o efeito que a abundância tem? Veja, a abundância provoca a crise estrutural. O que é isso? Certo? Veja, quando a gente passa pela Revolução Industrial, pela primeira vez, a gente passa a produzir mais do que a gente precisa. Isso significa, do ponto de vista da economia burguesa, significa que a gente tem uma superprodução, ou seja, a gente produz mais do que a sociedade consome. Quando você tem uma oferta maior do que a procura, os preços despencam assustadoramente, tá certo? E o resultado disso é que chega um determinado momento que não compensa mais produzir. Então, a burguesia suspende a produção, gera um enorme desemprego, não paga os bancos aumentam a taxa de juros, com isso quebra o comércio, quebra a agricultura, quebra a sociedade. Você tem uma enorme crise. Na medida em que você tem a crise, aqui, né, a sociedade continua de alguma forma consumindo. Então, aquela superprodução vai sendo consumida, até que você gera carência de novo. Quando você gera carência, você tem uma procura maior do que a oferta, os preços sobem, vale a pena produzir. Então, a economia arranca de novo, começa a subir, até chegar no que os economistas chamam de superprodução, abundância. De novo, tá certo? Você tem uma oferta maior do que a procura, os preços caem, brum. Então, a gente entra num período em que você tem as crises cíclicas, que era um fenômeno que a humanidade nunca tinha conhecido antes. Antes da Revolução Industrial, as crises aconteciam porque, olha, você já tem carência, mas daí dá uma crise na produção de batata, dá uma praga na batata. A crise vem assim, você não, né, cai a produção. Agora você tem uma crise que é causada pelo excesso de produção, pela superprodução, tá certo? A abundância é um termo mais preciso, mas pela superprodução nos termos burgueses, né, da economia burguesa. Olha que legal. O problema é que em cada crise cíclica, tanto no momento do arranque quanto no momento da crise, você tem um processo de concentração, né? O grande capital consegue se articular e arrancar mais rapidamente no processo de expansão econômica, portanto, você concentra, e quando você tem a crise, o pequeno quebra antes do grande. Então, o que acontece é que o grande sobrevive muito mais do que o pequeno. Então, a cada crise, você tem um processo de concentração, o que significa que a cada ciclo você tem uma crise maior. O que significa, veja, para cortar bastante a história, que passando a Primeira Guerra Mundial, crise de 29, estado de bem-estar social, Segunda Guerra Mundial, tá certo? Fordismo, etc. Quando a gente chega na década de 70, a gente tem uma superprodução de tal nível, a gente tem uma abundância de tal nível, que nem a crise consegue consumir essa abundância. E a crise, portanto, deixa de ser uma crise cíclica e passa a ser uma crise permanente. Isso que o Messaros vai chamar de crise estrutural, né? Veja, quando o Messaros está chamando de crise estrutural, não é porque as crises anteriores não eram estruturais, faziam parte da estrutura do capital. O que o Messaros quer dizer com essa expressão crise estrutural é que agora você só supera a crise superando o capitalismo. Só tem superação da crise através de uma superação estrutural. Você tem que ter uma revolução proletária que supere a propriedade privada, o Estado, a família monogâmica, as classes sociais, a exploração do homem pelo homem, etc., do ser humano pelo ser humano, etc. Então, veja, quando a gente entra a partir de 1970, a história humana entra num patamar novo. Porque, pela primeira vez, a gente tem 3 características extremamente importantes. Primeiro, você só consegue aumentar a produção aumentando o desemprego. E é fácil de vocês entenderem o mecanismo básico disso, tá certo? Na medida em que você tem uma crise estrutural e que, portanto, você não tem uma ampliação do mercado na mesma proporção que você está ampliando a produção,
você só tem um jeito de permanecer no mercado, uma empresa engolir a outra, uma empresa destruir a outra. E para fazer isso, só tem um jeito. Você tem que produzir mais e mais barato com uma tecnologia mais avançada, o que significa, em termos capitalistas, utilizando cada vez menos trabalho vivo, lembra? Utilizando cada vez menos trabalhador. E o resultado disso é que você só aumenta a produção se você for capaz de aumentar o desemprego. Isto é um traço que a gente tem a partir de 1970. Segunda característica importante, as crises deixam de ser setoriais. Quem é mais velho um pouco, acho que nenhum de vocês, tá certo? Mas quem tem a minha idade, que viveu antes da crise estrutural, veja, as crises eram setoriais. Você tinha crise na indústria química, crise na indústria automobilística, crise... Tá certo? Eram crises setoriais. Difícil você ter uma crise global. Hoje em dia, crise setorial você já não tem mais. A partir da década de 80, a gente passa a ter crises nacionais e, em seguida, crises internacionais. Hoje, a crise de 2008, tá certo? Começou nos Estados Unidos, mas tem um rebatimento internacional imediato. Hoje, você não tem mais a possibilidade de ter nenhuma crise econômica séria que não tenha um rebatimento mundial imediato. Então, a segunda característica importante é que as crises passam a ser planetárias. Você não tem mais uma crise setorial, uma crise nacional. As crises agora têm uma característica mundial. E a terceira característica importante é que, como nesta situação de crise, a reprodução do capital vai se tornando cada vez mais instável, vai se tornando cada vez mais complicado, o capital tem cada vez mais dificuldade em trazer o capital que ele acumula em cada sequência de acumulação, tem cada vez mais dificuldade em trazer esse capital para o setor produtivo e, portanto, você tem que investir no banco, tem que fazer especulação financeira, vai crescendo cada vez mais, tá certo? Na medida em que isto vai acontecendo e vai tornando cada vez mais instável e difícil a reprodução do próprio capital, na relação com a natureza, o capital tem que intensificar a transformação da natureza em lucro. Portanto, tem que intensificar a destruição da natureza. Então, a gente ainda para a terceira característica importante, né? Você tem uma crise você tem uma crise que o aumento da produção só pode vir aumentando o desemprego. Segundo lugar, você tem uma crise que é cada vez mais intensamente planetária. E terceiro lugar, você tem um processo de destruição da natureza que se acelera de uma forma brutal. Eu estava lendo o Guardian há poucas semanas atrás, um artigo dizendo que 60% dos gases do efeito estufa foram produzidos nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas. Esse é o processo de aceleração, né? A gente está indo para um momento histórico que dentro de 18 ou 20 anos, se as estatísticas se confirmarem, porque até agora o que está acontecendo é que as piores previsões estão se revelando muito otimistas, tá certo? Mas se as piores previsões não forem otimistas, até dentro de 18, 20 anos não tem mais peixe em lugar nenhum de nenhum oceano no planeta Terra, porque não vai ter mais plâncton. Então, veja, a gente vive um momento em que, né, a destruição da natureza se acelera de tal forma, né, que a sobrevivência do ser humano na face da Terra está fortemente ameaçada. Veja, é nesse contexto, tá certo, que a gente vai ter a crise, que a gente vai ter a atual pandemia. Eu não preciso argumentar com vocês, mas se for preciso, eu volto lá nas perguntas, vocês vão fazer pergunta nesse sentido, se vocês quiserem, né? Mas, veja, desde 2018, já se estava planejando a crise de 2020. 2018, se achava que a crise ia ser em 2019. 2019, vários setores importantes da economia mundial começaram a entrar em recessão e todo mundo se preparava para uma crise de grandes proporções em 2020. Crise que, né, alguns técnicos dos bancos centrais mais importantes do mundo diziam que era uma crise mais ameaçadora do que a crise de 2008. Veja, quando entra a pandemia, tudo isso se acelera. Não só a crise econômica ganha uma intensidade nova, eu já comento com vocês por que ganha uma intensidade nova, mas a crise ecológica, se vocês me permitem pegar essa expressão, a crise ecológica se intensifica uma barbaridade. A gente tem, de fato, né, a gente criou um planeta tão homogêneo do ponto de vista genético que as pandemias agora vão ser uma questão frequente. Esta não é a primeira e está longe de ser a última, né? Eu não sei se vocês viram o surgimento de uma mutação, foi noticiada há poucos dias atrás, lá na Dinamarca, que indica a possibilidade de você ter uma resistência dos vírus já às vacinas que estão sendo criadas, tá certo? Que tem uma mutação vindo aí. Então, veja, a gente vive uma situação em que essa dinâmica de crise, ou
esse cotidiano de crise ganha uma dimensão e uma dureza que a gente nunca tinha antes, né? Eu estou na Alemanha agora, eu estou em Berlim, sou brasileiro, mas estou estudando agora em Berlim. Eu estou muito impressionado com né, o primeiro lockdown, agora o segundo que vem vindo, tá certo? É uma coisa impressionante, né? Como a vida cotidiana se altera, né? Num país como o Brasil, como a Argentina, com a Bolívia, vocês não têm ideia do impacto que isso é, tá certo? Então, veja, nessa situação, começa uma discussão maluca, né? De que você tem novas relações de produção surgindo, porque agora você vai ter o home office, vai ter o trabalho doméstico. Pessoal, nada disso vai acontecer. Nós não temos nenhuma nova relação de produção surgindo, tá certo? É a velha produção capitalista, tá certo? A questão é como é que vai ser mais lucrativo? Manter alguns setores dos trabalhadores em casa, fazer eles produzirem em casa, portanto, eles próprios fornecendo, né, a estrutura de trabalho, portanto, eles próprios fornecendo o capital constante para explorá-los, tá certo? Isso vai ser mais lucrativo ou menos lucrativo? Essa é a única questão que tem, tá certo? Porque, claro, que não vai ser possível você acabar com o trabalho na agricultura, claro que não vai ser possível você acabar com o trabalho nas grandes fábricas, não é possível você acabar com o trabalho, né, nos grandes centros burocráticos, etc. Então, vocês percebem que o que a gente tem não é o surgimento de uma nova forma de relação, de produção. Longe disso. O que a gente está tendo são duas coisas. Primeiro, né, os grandes capitalistas, das grandes empresas, avaliando até que ponto vale a pena ou não, do ponto de vista da lucratividade delas, manter trabalhadores em casa. Essa é a primeira questão. A segunda questão, veja, para que seja possível você controlar a pandemia, uma das coisas que é absolutamente fundamental é que você tenha total controle, ou o maior controle possível, de quem está encontrando com quem, porque é assim que os vírus... Então, veja, se você conseguir ter um controle de quem encontra com quem, você consegue saber, olha, tal cara encontrou, né? Não sei se estão acompanhando esses app que eles estão fazendo, né? Que um celular encontra com o outro e vai meio que gravando na memória, etc. Veja, isso é um instrumento de controle do Estado sobre a gente, uma maravilha, porque agora os caras são capazes de saber não só quem está contaminando o vírus, mas quem está contaminando o vírus ideológico também, quem encontrou com quem, tá certo? E mecanismos de controle que estão se intensificando de uma forma bárbara, tanto dentro das fábricas, como dentro dos escritórios, como nas ruas. E o resultado disso é um processo de controle do Estado, portanto, do capital, sobre os indivíduos, como a gente nunca teve. E a pandemia está acelerando isso, porque essa situação de pandemia confere ao Estado uma certa legitimidade, dizer, olha, controlar, né, ter acesso à movimentação de todos, saber o que todos fazem, é algo fundamental para a gente ser capaz de diminuir a propagação do vírus. Então, isso tem uma certa legitimidade, o que está facilitando para o Estado aprovar as legislações mais malucas e mais medonhas, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas um dos setores que está mais desenvolvendo o controle é o setor de internet, enfim, tá certo? De e-mails, né? Facebooks da vida, etc. Né? Você passa a ter um controle cada vez maior. Então, eu diria que a gente vive um momento que a gente não tem o surgimento de uma nova relação de produção ou o surgimento de uma, né, reconfiguração das relações de produção, longe disso, né? Eu acho que a gente tem um momento em que a crise vai se aprofundar, já se aprofundou, mas vai se aprofundar ainda mais, é uma crise que articula, né, uma crise ecológica, uma crise ecológica, uma crise econômica, uma crise social de grandes proporções, e que, neste contexto, o controle do Estado sobre os indivíduos, sobre as forças sociais, é fundamental para manter o capital girando. E que, portanto, veja, a tendência que a gente tem, né, o que tem de novidade nesse setor, é a intensificação do controle do Estado e das empresas sobre os indivíduos. Isto sim. Então, eu diria que a gente tem uma transformação nesse sentido. No resto, eu acho que é uma transformação, eu diria para vocês, muito superficial, é uma transformação cosmética, né? Se o setor de engenharia de uma empresa vai ficar com os engenheiros trabalhando 3 dias por semana em casa, 2 dias lá na empresa, se um departamento burocrático do Estado vai ter 40%, 50%, 60% dos seus trabalhadores trabalhando em casa, não, percebe? Isto não altera as relações de produção, né? E isto significa, não só não altera, como significa a manutenção dessa relação de uma outra forma. Claro que se isso se generalizar, coloca problemas novos, tá certo? Como é que os sindicatos vão se organizar? Como é que os trabalhadores vão se organizar? Claro, há problemas, mas veja, os problemas já existem, os sindicatos, me conta, qual é o sindicato revolucionário que a gente tem em que lugar desse planeta?
né? Os sindicatos viraram hoje, de fato, extensão do Estado, né? Não outra coisa. A diferença de país para país, obviamente, mas eu diria que de uma forma geral, de uma forma não falseada, tá certo? Os sindicatos se transformaram em instrumentos do capital contra os trabalhadores. Então, tá certo, os sindicatos vão ter problemas. Eu diria, ótimo, então esse instrumento do capital vai ter problemas, nós vamos ter que pensar outras coisas, como a gente já está tendo que pensar mesmo. Então, eu diria, veja, que o impacto da pandemia sobre a gente, sobre as relações de trabalho, eu diria que é um impacto cosmético, não é um impacto profundo. A gente não está vivendo nenhuma transformação das relações de produção. E o que a gente vive hoje é uma crise, tá certo, do capital, do modo de produção capitalista, que muito provavelmente faz parte do ser capaz de superar o capital, e, portanto, pelo capital, e o modo de produção capitalista está acabando também, tá certo? Mas que a gente está vivendo um momento em que o modo de produção capitalista vive, tá certo, uma crise final, né, me parece mais ou menos clara, me parece uma projeção mais ou menos clara.